Olá, eu me chamo Luan Rafael e eu fui estudante bolsista do Prodicente, no qual eu trabalhei com o projeto Análise da germinação de mimosa verrucosa como potencial para a restauração da caatinga, sob orientação do professor Paulo Roberto Moura Souza Filho. Dito isso, podemos falar um pouco sobre a caatinga. A caatinga ela possui por características plantas que produzem sementes que possuem dormência. Dentre as dormências existentes, podemos citar a dormência física. Essa dormência física faz com que as plantas germinem em diferentes períodos de tempo, que favorece a sua propagação. Com isso, a partir da sua germinação, que é quando ocorre a quebra, ela está suscetível a diversos tipos de estresse. Dentre elas, o estresse hídrico, pela falta de chuva, e estresse salino, que é causado pela desertificação e, consequentemente, aumento de salinidade no solo. Com isso, o objetivo do nosso projeto foi analisar o comportamento germinativo da mimosa verrucosa, como métodos de quebra de dormência física, que serão abordados posteriormente, resposta a diferentes temperaturas, além disso, o déficit hídrico e a salinidade em sementes após a quebra, no caso, por exemplo, quando ela está escarificada. Para isso, a gente busca obter protocolos mais eficientes para a germinação da espécie. Inicialmente, foi feita a coleta das sementes em campo e levadas para o laboratório, onde foram aferidas a morfometria dos frutos e das sementes. A partir disso, foi executado o teste de germinação das sementes frescas para verificar seu nível de dormência, onde elas foram acomodadas em placas de Petri, previamente umedecidas e acondicionadas em biodé a 25 graus Celsius. O primeiro teste realizado foi a quebra da dormência por choque térmico, onde foi utilizado dois tratamentos, o seco e o úmido, em diferentes temperaturas. Esse teste ele foi realizado utilizando o auxílio da estufa, onde as sementes foram deixadas por 5 minutos nessas temperaturas citadas. Outro teste foi a escarificação ácida e mecânica das sementes, onde a mecânica foi realizada manualmente e a ácida foi utilizando o ácido sulfúrico por diferentes minutos. Tratamento osmótico e salino, as sementes foram acondicionadas em diferentes concentrações de PEG e de NaCl, tanto no claro quanto no escuro, para verificar se haveria alguma diferença entre elas. Outro foi o efeito do armazenamento na superação da dormência física. Visto que sementes tendem a perder sua dormência durante um longo período de tempo, foi feito o teste de germinação com sementes 100 dias após a coleta e 200 dias após a coleta, em diferentes temperaturas. E por último, o tratamento do termogradiente, onde as sementes foram escarificadas e submetidas a diferentes temperaturas de germinação, sendo essas medidas de 12 em 12 horas as sementes germinadas. Aqui um exemplo, elas foram colocadas em tubos de vidro e acondicionadas no termogradiente. E por último, fizemos a análise estatística dos dados. Um pouco do resultado, onde fizemos a coleta e a morfometria dos frutos, onde foi aferidos a comprimento, a largura, o número de artículos, área dos artículos, porcentagem de sementes por artigo, por fruto, a biomassa fresca das sementes e o teor de umidade delas. O teste de germinação das sementes frescas foi possível observar que as sementes sem um artículo tendem a germinar mais rapidamente. Esse teste aqui, por exemplo, é o tempo que a semente demora 50% da semente germinarem. É possível observar que sem um artículo ela demora em média 100 dias. Já com o artículo ela demora um pouco mais de tempo. Já na quebra da dormência por choque térmico, foi possível observar que no tratamento úmido, as sementes, tanto sem artículo quanto com artículo, demoraram menos para germinar em temperaturas elevadas. Já no calor seco, foi possível observar que quanto menor a temperatura, mais as sementes germinaram rapidamente. Na escarificação ácida e mecânica das sementes, como já era de se esperar, a semente com escarificação mecânica teve o mesmo desempenho do tratamento químico, onde não interferiu aos diferentes tempos. Já no controle, elas demoraram mais para germinar. No tratamento osmótico e salino, foi possível observar que quanto menor a concentração, tanto de PEG quanto de NaCl, menos as sementes demoraram de germinar. Isso se dá porque a alta concentração de PEG faz com que as sementes não consigam absorver água. Já quando comparado ao estresse salino, elas tendem a suportar um maior
tempo, sobre condições de estresse, visto que é possível ela germinar até pressões de menos 0,8 megapascal. No efeito do armazenamento na superação da dormência, foi possível observar que sementes mais novas elas tendem a continuar mais dormentes por um longo período. Já as sementes com mais de 200 dias coletados, nesse caso, podemos observar que germinou mais rapidamente. Por isso se dá porque as sementes tendem a perder sua dormência ao longo do tempo. No termogradiente, foi possível observar que a semente, quanto maior a temperatura, mais rápido ela germinou. Isso se dá pela aceleração dela e também por ser plantas sementes de espécies de plantas da caatinga tendem a germinar mesmo em altas temperaturas mais rapidamente do que em menores temperaturas. Aqui um pouco da conclusão, onde podemos observar todos os tratamentos. O que podemos destacar é a escarificação mecânica, tanto no escuro quanto no claro, ela teve uma grande porcentagem de germinação. O tratamento químico, que nos diferentes tempos também germinou, teve uma alta porcentagem de germinação. No tratamento osmótico, tanto no claro quanto no escuro, podemos observar que ela suportou um pouco mais de menos 0,4, onde germinou mais de 50% das sementes. Já no estresse salino, ela tendeu a suportar mais no escuro do que no claro. Porém, podemos reparar que ela suporta mais o estresse salino do que o próprio estresse hídrico. E a escarificação mecânica, que é sem a quebra total das sementes. Aqui um pouco das referências. Quero agradecer ao CNPq, à Universidade Federal do Oeste da Bahia e ao PIBIC. Muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para o meu e-mail. Obrigado.